Caríssimos e caríssimas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro dominical. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 44. Primeiro domingo do Advento. Obrigado a você pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência. Eu sou o Daniel Nonato e vamos começando hoje lendo o Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 44. Tempo de Noé, porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio. É isso aí, meu povo. Hoje a gente começa um novo ano litúrgico, né? Hoje a gente, de modo especial, né, o novíssimo ano litúrgico, saindo aí do forno espiritual do Evangelho de Mateus, que vai ler o Evangelho de Mateus no ano A. A gente sabe que o nosso calendário litúrgico é dividido em 3, né? Anos A, B e C, o dominical. E o semanal é dividido em ano pares e ímpares. Mas o ano litúrgico, esse novíssimo ano litúrgico, ele tem esse quê de iniciar com o advento, com essa preparação poderosa, né, para a gente poder celebrar o Natal. Alguns querem atrelar sempre ao fim, mas nós atrelamos sempre ao começo. É que sabe quando a gente começa um caderno novo na escola e promete que dessa vez a letra vai ser bonita? Também é assim que tem que ser hoje. Que não vai rabiscar, que as margens que o professor vai colocar a gente vai observar. Ou seja, e a gente promete um bocado de coisa quando começa um caderno novo. Pois esse é o advento. Esse é o caderno novo que a gente julga que vai vigiar, que vai orar, que vai jejuar, que vai prestar atenção na mensagem do Evangelho, a mensagem da liturgia, até que chega a vida e nós agimos como os humanos. Erramos, falhamos, rabiscamos, colamos, deixamos ter orelha o caderno. E aí a gente às vezes fica preocupado e desiste. Mas nesse caso não é para desistir. E tudo bem. É por isso que nós sempre temos que começar iniciando o ano novo litúrgico pensando assim. Lembrando que as leituras de hoje Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 5, o Salmo é o 121, entre parênteses 122, Romanos, segunda leitura, capítulo 13, versículo 11 ao 14, e claro, o Evangelho, que vamos refletir com carinho e um toque aí da nossa personalidade, nosso falar, lembrando que nós não falamos em nome de nenhuma igreja, de nenhum grupo religioso, nenhuma pastoral, e nem tampouco queremos isso que você pense que seja isso. Muitas vezes as pessoas pensam que eu sou o padre, que eu sou o diácono. Não, eu sou um leigo, graças a Deus, né? Uma experiência da vida comunitária, uma vivência, e aí eu tenho a ousadia de vir aqui falar no Evangelho. Você não é obrigado a me escutar, mas se me escutou até aqui, se me escutar até o final, eu já agradeço e peço que você deixe seu like, seu comentário, é muito importante. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 44, como eu já disse no início. E antes de mergulhar nesse contexto, o ano litúrgico não é uma invenção maluca para deixar a comunidade feliz ou triste. É uma sabedoria encarnada. É um jeito que a igreja encontrou para nos ensinar que o tempo não é só cronologia, é kairos, é visita, é respiro. Por isso, dividimos o ano litúrgico A, B e C, como quem gira um diamante para ver o outro brilho. No ano A, Mateus nos conduz com seu jeito catequético e judaico, cheio de citações do Antigo Testamento e com uma paciência que até eu fico invejado. E agora, respira, ajeita o coração e vamos juntos, né? Assim como foi nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 44. Daniel, os outros anos litúrgicos vai comentar? Claro que eu vou, calma aí, rapidinho. O evangelista Marcos
nos anima no ano B, que vai ser ano que vem, deve ser do ano que vem, o evangelista Lucas, que nós acabamos de encerrar ontem. Ou seja, então a gente encerrou o ano litúrgico C. E João está onde nessa história? João, ele é o convidado de todas as festas. João sempre está presente conosco no ano litúrgico, nas principais festas. E agora, falando do Evangelho, quando Jesus fala desse jeito, né, sobre assim como foi nos dias de Noé, já prepara o coração, porque os dias de Noé não é exatamente a fase mais equilibrada da humanidade. É tipo quando sua mãe diz, se continuar assim, vai dar ruim. Jesus pega essa passagem, né, mistura com a poesia profética das parábolas e entrega para a gente, como quem diz: acorda, meu povo, não vivam anestesiados, não façam da religião o ópio. Lembrando de Karl Marx, quando ele diz que a religião é ópio do povo, ou seja, transforma a religiosidade em uma anestesia geral, o mundo que se exploda. E nesse caso não é. Ou quando você torce para um time, que nem o time do Flamengo, que ganhou ontem, você é tão anestesiado que não importa o que ocorre ao lado. Você não está preocupado com esse negócio, é ser campeão. Mesmo que eu torci para o Palmeiras, o Flamengo fez uma festa bonita ontem. E Mateus aqui escreve para uma comunidade cansada, provavelmente depois da destruição de Jerusalém no ano 70, que vê o mundo desabar e se pergunta, e agora? A gente quando às vezes termina um namoro, às vezes quando perde o emprego, às vezes quando o carro dá ruim, quando a gente tem um patrimônio que se destrói, a gente pergunta, e agora? O evangelista, com aquele carinho de catequista veterano, lembra, quando tudo parecer desandar, Deus inaugura coisas novas. Só que, para perceber, você precisa estar acordado. Não só no sentido do café da manhã, não só no sentido de acordado com os olhos abertos. Embora a gente não dispense o café da manhã, embora a gente não dispense um bom café da manhã, verdade. Mas também no sentido existencial. E que não estejamos também entorpecidos pela nossa espiritualidade, entorpecido pelo nosso um salário bom que às vezes a gente ganha no trabalho, ou pelo namoro, pelo casamento, que vai tudo bem, mas sim consciente de olhos abertos. E aqui entra o primeiro ponto exegético. Noé não foi salvo porque sabia o dia da chuva. Ele foi salvo porque escutou, agiu e construiu quando todo mundo ria. E convenhamos, construir uma arca sem previsão de tempo da TV Globo ou de outro canal, Clima Tempo, não é fácil. Mas Noé encarnou aquilo que Isaías sonha, povo subindo o monte do Senhor para aprender seus caminhos, Isaías 2, 1 a 5. Noé sobe antes do monte existir, sabe? A gente às vezes devemos fazer isso, crer mesmo. Enquanto uns comem e bebem, no caso aí que eu falei, frequentam religião, frequentam igreja, vão para o trabalho, dão-se em casamento, não é comer seja pecado. Comer não é pecado. Se fosse a alma brasileira, estaria perdida com café, com leite e pão francês. O problema não é comer ou a feijoada, né, na hora do almoço, ou a comemoração do título do Flamengo ontem, por alguns, e a reclamação de outros. O problema não é comer, é viver de um jeito que esquece o essencial. E o que chamamos de uma vida anestesiada, quando a gente preenche o dia com atividades que nos impedem de sentir o que realmente importa. Aí eu lembro de um amigo padre dizendo tomar cuidado para também não ter o famoso ativismo pastoral. Se enche a atividade pastoral, de manhã você reunião daquilo, de tarde reunião daquilo, ou também ativismo espiritual da oração. Reza todo dia, reza o rosário, reza o texto, mas não tem um compromisso de verdade. Ou seja, tanto uma coisa como outra é complicado. É o fenômeno que o Papa Francisco chama de globalização da indiferença. Não interessa, eu estou rezando o meu texto, eu estou lendo o meu evangelho, eu estou participando da reunião lá do Conselho X, do grupo pastoral tal. Não me interessa. Me interessa que eu estou aqui. Eu estou torcendo para o meu time foi campeão. Aí você faz parte do grupo da globalização da indiferença. Teologicamente, é uma fé que virou produto. É aquilo que a gente
chama de liquidez total das relações. Relações frágeis, se adapta de acordo com o momento. É o afeto descartável, espiritualidade do fast food. Eu lembro até hoje, no momento de Cursilhos, quando eu questionava, às vezes, alguns amigos, né, dentro do Cursilho de Cristandade, para a gente não misturar a espiritualidade cursilista com a espiritualidade da RCC, e nem da RCC com da PJ, nem da PJ com o Vicentino, que cada grupo pastoral tem sua própria espiritualidade, e são espiritualidades lindas, que devem ser vividas e respeitadas, e também todas elas apontam para Jesus. Antes que alguém diga, é sobre eles, Mateus nos aponta, é sobre nós. Às vezes nós queremos apontar os outros fora da comunidade, mas aqui Mateus diz, é sobre nós mesmo. E aí, sem esquecer a teologia da prosperidade. Por exemplo, transforma esse texto num aviso do fim do mundo, para assustar o pobre. Quem não vigia para essas linhas de torcida, quem não deu o dízimo certo, mas Jesus aqui nos fala, não é dinheiro, fala da atenção amorosa. A teologia do domínio, a teologia que transforma a igreja em partido político. O Papa falou sobre isso esses dias, para a gente tomar cuidado. O Papa Leão XIV. Lê o texto como manual do controle, como se fosse vigiar o outro. Fiscalizar a vida do outro. Cria política de costumes, que é aprovar leis onde a Bíblia será a Constituição Federal. Está preocupado em fazer valer a sua espiritualidade, o seu carisma dentro da comunidade. Mas Jesus não manda ninguém virar fiscal do reino. Ele manda cuidar da própria vida interna, da vigilância própria. O individualismo transforma o evangelho numa autoajuda. Salve-se quem puder. Mas Mateus fala da comunhão, não da fuga individual. A arca não vira cabine VIP. A arca não tinha VIP. Sem contar também os irmãos padres, irmãos bispos também, porque não diáconos. Esse velho conhecido que são os nossos conhecidos, que às vezes são clericalizados. Lê esse texto pensando que vigiar é controlar o povo. Mas a vigilância evangélica é o contrário. De centralizar poder. É descer, servir, escutar, caminhar junto, como dizia Santo Agostinho. Vigiar é manter o coração desperto para amar. E aí começa aquela parte que todo mundo usa para justificar a teologia da prosperidade, né? 2 no campo, 1 levado, outro deixado. Muita gente lê isso com medo, como se Deus sorteasse quem vai e quem não vai. Mas o texto não fala de sorteio, ele fala de disposição interna. A imagem agrícola ecoa a Amós, que denuncia quem explora o trabalhador, enquanto finge rezar. Amós 8, 4-6. Ecoa também Isaías, que sonha com espadas virando arados, instrumento de paz, não de guerra. Isaías 2, 4. O ser levado em Mateus não tem nada a ver com a ideia do arrebatamento ou ser arrancado do mundo. É ser recolhido por Deus porque escolheu viver desperto. O ficar não é castigo, é consequência de quem viveu anestesiado ao ponto de não reconhecer Deus que passa no meio da gente. Isso revela algo profundo, que vive acordado para o amor, percebe a presença que está no ordinário. Quem vive distraído não vê nada, mesmo quando Deus bate palma. E como diz o Salmo 121, entre parênteses 122, a gente sabe disso, ele diz claramente, que é preciso a gente ter essa consciência. A gente precisa ter mesmo, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A vigilância é alegria e não terror. E aí, também quando Jesus vem na terceira parte, ele fala, ladrão que chega de noite. Jesus usa a imagem com um humor profético, porque convenhamos, se o dono soubesse a hora que a gente imagina que o ladrão vem, ligaria para o grupo da família, chamaria o vizinho, ia postar no status, orai e vigiai. Mas a vigilância não é expectativa ansiosa, é postura contínua. Chamamos isso de atenção plena. A espiritualidade bíblica chama de sobriedade. Paulo, na segunda leitura, chama de despertar do sono, Romanos 13, 11. Sem esquecer
que Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o ser humano vivo, não o ser humano apavorado, atordoado. E Santo Atanásio dizia que o Verbo se fez carne para acender em nós a consciência. Não é vigiar porque Deus é um ladrão metafísico. É vigiar porque nós nos distraímos fácil demais. Qualquer pessoa que chega com sedução, a gente está indo atrás. A aplicação contemporânea. E a gente entra nesse contexto. Se Jesus hoje talvez estivesse aqui entre nós, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Wi-Fi caído. De repente você está em casa, seu Wi-Fi cai, você fica desesperado. Ou de repente seu telefone perde o sinal. Lá no trabalho, de vez em quando a gente chega lá, não tem sinal nenhum, a gente fica desesperado, porque a gente quer usar a internet também. Porque não é só a falta da internet que descobrimos o quanto somos dependentes e desatentos. Ou assim será no dia da notificação, porque vivemos viciados em barulhinhos que nos fazem perder o essencial. É o famosa anestesia digital. A cultura do consumo, alimentada por versões tóxicas da religião, que promete bênção, express, transforma o advento em shopping e o Natal em nota fiscal. E isso Jesus desmonta com a frase: ficai atento, ficai atento. Atentos ao pobre, ao invisível, ao que sofre, ao que perdeu a voz. Atentos aos que Isaías sonhou, o povo caminhando junto. Atentos àquilo que o Papa Francisco nos fala: ninguém se salva sozinho. Atentos ao que o Evangelho exige, a conversão do coração, não a maquiagem espiritual. Não botar a Bíblia embaixo do braço e achar que agora está salvo. Ou talvez pegar o texto e andar com o texto debulhando nas conduções, ou andar com o texto pendurado no pescoço. Vigiar hoje é resistir ao medo, resistir à manipulação religiosa, resistir à teologia do domínio, que transforma Cristo no cabo eleitoral, resistir ao clericalismo, que transforma o evangelho em lei de cartório, resistir à fé, mercadoria, que vende bênção em QR Code, resistir a nós mesmos quando queremos dormir, para não encarar a vida. Queremos aquela reunião gostosa da comunidade, aquela missa com adoração, queremos o culto com muito fogo, para nos anestesiar dos problemas da vida. Às vezes, o dinheiro que nós temos não dá para pagar a conta do mês. Ou como aconteceu comigo, tive que mandar fazer manutenção do carro, estou com a dívida para mais 6 meses agora para pagar, e o carro é velho. Graças a Deus eu tenho um carro. O advento que a gente está celebrando hoje, começa hoje, é um convite: não durma no ponto. O reino passa pela vida comum. Deus chega pela porta de rotina, como um ladrão. Não como um amigo que visita sem mandar mensagem antes. É isso aí, chega de repente. A vigilância evangélica que nós iniciamos hoje é uma forma bonita de amar. Amar sem preguiça, amar com prontidão, amar com consciência histórica, como Noé, como Isaías, como Paulo, como você e eu, aqui e agora, nesta realidade desse plano, nessa estrada que eu estou passando agora, você que está no vídeo aí, tentando fazer da vida um lugar mais respirável, mais tranquilo. Se a gente fazer isso, mesmo que o mundo esteja confuso, complicado, quando a gente faz o cursilho de cristandade lá, 3 dias numa casa, revendo a nossa vida, refazendo o nosso filme. Mesmo que o mundo esteja preocupado, nós somos dispersos daí. Confuso o mundo pode estar, como diria lá no Retorno de Jedi, lá, o pequenininho lá, o mestre Yoda. Mas acordado devemos estar também. E acordar é sempre o primeiro passo na santidade. Bom, que possamos nós, nesse advento, nos preparando para o Natal, celebrarmos a dignidade de quem nós somos. Somos vigias, esperando o nosso Senhor voltar. Não como aquele que vem na hora que a gente quer, mas como um ladrão, como diz o Evangelho. Eu falo por aqui, peço a você deixar seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. Lembrando que nós estamos com um projeto de ano que vem, já dá uma reduzida no trabalho nosso aqui, também no YouTube, para a gente poder cuidar de outros fatores.
e desejo a você que me escutou até aqui um novo ano litúrgico cheio de luz, coragem, humor, esperança e vigilância amorosa. Que o advento te encontre acordado e te faça despertar para a vida desse sono, às vezes, ou da anestesia que nós passamos. E vamos nós! Eu sou Daniel Nonato. Será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreende.